Chegou o vídeo mais esperado desse canal, desse ano, desse século. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre eles ou sobre elas. Psicopatas organizacionais existem? Sim, eles existem. E existem várias dicas para a gente aprender a identificar quando alguém pode ter um comportamento que seja compatível com a de um psicopata. E também tem algumas dicas sobre como a gente pode se defender, se proteger desses comportamentos. Bom, eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Bom, para a gente começar a falar dos psicopatas, vamos falar do conceito de psicopatia. Pesquisas mundiais nos mostram que uma em cada 25 pessoas é um psicopata. Uma em cada 25? Não é 25 mil, não, é uma em cada 25. Bom, a boa notícia é que 24 pessoas não são, enquanto uma é. Então a gente está falando aqui que 4% da população mundial é formada por psicopatas. E aqui a gente tem pessoas de todas as raças, de todas as nacionalidades, de todos os grupos sociais, de todos os níveis sociais, de todas as classes econômicas, de todas as profissões, né? Porque 4% da população mundial é muita gente. Bom, o que caracteriza uma pessoa que tem um comportamento compatível com a de um psicopata? Por que eu estou dizendo assim, comportamento compatível com a de um psicopata? Porque, na verdade, para a gente fazer um diagnóstico de uma pessoa que seria um psicopata, nós precisamos que um profissional de saúde faça isso, ok? Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente não vai sair na empresa falando, eu acho que você é um psicopata. Não, porque o diagnóstico a gente vai deixar para esses profissionais que estão habilitados a fazê-lo. Até porque a gente precisa de informações que normalmente a gente não tem. Então, a gente precisa de informações sobre a infância dessa pessoa. A gente precisa, por exemplo, a gente já sabe que psicopatas, eles têm, quando fazem, por exemplo, exames de tomografia, existem algumas áreas do cérebro que não são ativadas. Bom, já vamos falar sobre isso também. Então, a gente não tem os dados da infância, a gente não tem os dados da tomografia e a gente também não tem a escala de Hare, que é uma escala que é utilizada para avaliar casos de psicopatia. Então, a gente não precisa fazer o diagnóstico. Mas por que a gente precisa conhecer e entender o comportamento dos psicopatas? Para a gente conseguir se proteger deles. Porque psicopatas podem causar um rastro de destruição na vida de pessoas e na vida de empresas. Todos nós convivemos com eles todos os dias. Então não precisa agora ficar em pânico. Você sempre conviveu com eles, sempre vai conviver com eles, mas agora talvez você consiga relacionar o nome à pessoa. Bom, o que caracteriza um psicopata? Na verdade, são pessoas que não são capazes de sentir empatia, não são capazes de sentir culpa e não são capazes de se arrepender pelo que fazem. Então, são pessoas que a gente pode dizer que têm uma ausência de consciência. Então, você que se sente super culpado porque fez uma coisa que não foi legal para outra pessoa, uau, muito bem, você tem consciência. Os psicopatas não têm. Então, por isso, eles enxergam pessoas dentro da organização como meios para conseguir o que eles querem. Não só nas organizações, tá? Na vida. Eles vão olhar para uma pessoa como se ela fosse um objeto. O que essa cadeira pode me trazer de benefício? Então, da mesma forma que a gente enxerga uma cadeira, psicopatas enxergam pessoas. Então, eles sempre vão utilizar pessoas para atingir os seus objetivos. E eles têm 3 motivações: dinheiro, poder e diversão. Às vezes eles vão agir porque eles querem dinheiro, às vezes eles vão agir porque eles querem se divertir e às vezes eles vão agir porque eles querem ganhar mais poder.
Bom, segura aí que a gente já vai dar algumas dicas de como reconhecer essas pessoas no dia a dia das organizações e no nosso dia a dia da vida. Segura aí! Um dos equívocos comuns que as pessoas cometem ao tentar reconhecer psicopatas é se basear na aparência. Gente, tem psicopatas das mais variadas aparências. Então, eu posso ter um psicopata todo arrumadinho, todo bonito, ou uma psicopata, né? Porque temos homens e mulheres. Ou eu posso ter aquele estereótipo que a gente tem, que tem cara de bandido. Gente, cara de bandido é uma coisa assim, ó, que não existe. Porque às vezes a pessoa tem cara de bandido e é a pessoa mais honesta do mundo, e às vezes ela parece ser a melhor pessoa do mundo e é um psicopata. Então, esqueçam a aparência. O que vocês têm que prestar atenção para reconhecer um psicopata? Prestar atenção no que eles fazem, não no que eles dizem. Porque psicopatas, de forma geral, são muito bons de lábia, né? Então, assim, ó, grandes golpistas dão golpes criando ilusões na cabeça das pessoas. Então, essa é uma dica preciosa. Sempre prestem atenção no que as pessoas fazem, não no que elas dizem. Por exemplo, em processos seletivos, eu já vi, por exemplo, candidatos que falam: porque as pessoas são muito importantes para mim, porque eu me preocupo muito com as pessoas, na empresa em que eu trabalho eu estou sempre ajudando as pessoas e eu me relaciono com pessoas das mais variadas classes sociais. Aí a gente leva essa pessoa, por exemplo, para almoçar num restaurante, ou de repente, sei lá, a gente está num shopping center fazendo uma atividade e você vê que essa pessoa, ela distrata, por exemplo, um garçom, um balconista, um manobrista. Então, assim, ó, há uma distorção entre discurso e prática. Bom, daí você vai dizer assim, mas todo mundo faz isso. Ok, mas os psicopatas, eles vão deixando sinais de que alguma coisa está errada. Se a gente prestar atenção nos sinais, e os sinais vêm do que eles fazem, não do que eles dizem, é um primeiro passo para a gente se proteger deles. Mas tem outras dicas aí. Muito bem, mas a gente precisa falar dos graus de psicopatia, porque nem todos os psicopatas são iguais, nem na aparência, nem no comportamento. Quando a gente fala de uma pessoa que tem um grau de psicopatia leve, a gente está falando daqueles psicopatas que vão fazer golpes individuais. Então é o cara que vende o bilhete premiado, ou a mulher que vende o bilhete premiado, aquelas pessoas que ficam te mandando esses links na internet para você preencher dados para atualizar o cadastro do banco. Então são golpes individuais. Então, são aquelas pessoas que de alguma forma elas gostam de enganar, né? O famoso 171, né? O artigo 171. Então, são os estelionatários, são aquelas pessoas que elas vão aplicar golpes individuais por dinheiro, poder ou diversão. No nível moderado, né, ou intermediário, a gente vai ter os psicopatas que eles vão dar golpes coletivos. Então, são pessoas, por exemplo, que vão desviar, por exemplo, recursos públicos. E esses recursos públicos, por exemplo, iriam para uma escola. Então, eu estou tirando o dinheiro da merenda escolar e estou desviando esse dinheiro e não me sinto culpado por deixar crianças passando fome. Esse é um comportamento compatível com a de um psicopata. Por que ele é considerado um grau moderado? Porque esse golpe atinge um número grande de pessoas, atinge a coletividade. E a gente tem os psicopatas considerados graves, que são aqueles psicopatas que matam. 1% dos psicopatas matam. Psicopatas matam por que motivo? Por dois motivos. Porque aquela cadeira, lembra que eles enxergam as pessoas como cadeiras? Aquela cadeira está atrapalhando o meu caminho. Então, para tirar a cadeira do caminho, eles matam. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Opa, essa pessoa que está se aproximando de mim pode ter um comportamento compatível com esse, mas lembrando, 1% dos psicopatas matam, 99% deixam um rastro de destruição
na vida das pessoas. Eles não matam fisicamente, mas muitas vezes matam moralmente uma pessoa, porque às vezes eles dão um golpe tão articulado que essa pessoa fica desestruturada, né? Bom, mas antes de voltar a esse ponto, eu queria falar do segundo motivo pelo qual 1% dos psicopatas matam, que são serial killers, né, gente? Que a gente vê nos filmes e que a gente acha que todo psicopata é um serial killer. O que é um serial killer? É um matador em série. São aquelas figuras que a gente vê nos filmes que vão matar as pessoas todas do mesmo perfil, dentro do mesmo ritual, né? Que fazem isso por diversão. Mas esses casos são raros. A maior parte dos psicopatas, como eu falei para vocês, não mata fisicamente, mas vai matar aquela pessoa moralmente, no seu espírito, na sua integridade. Então, por exemplo, esses casos de mulheres que conhecem um cara que parece um Dom Juan, né? Ou homens que conhecem uma mulher que parece uma mulher maravilhosa, né? Que parece a Mulher Maravilha mesmo, e de repente ficam sem nenhum centavo na conta, né? Pessoas, por exemplo, outra característica dos psicopatas, eles adoram mudar de identidade, né? Então, a pessoa conhece uma pessoa fantástica, maravilhosa, um dia acorda com as suas contas bancárias zeradas, vai fazer, por exemplo, uma denúncia na polícia e descobre que aquela pessoa que estava ali, que estava casada ou se relacionando com ela ou com ele, na verdade não existe. Então, psicopatas gostam de aplicar golpes. E assim, ó, você imagina, você entrega o seu coração, você entrega a sua confiança para uma pessoa que você diz, nossa, encontrei a pessoa com a qual eu quero dividir o resto da minha vida. E de repente era um golpista. E quando eles consolidam um golpe, seja na vida pessoal de alguém, seja numa empresa, eles somem mais rápido do que a velocidade da luz. Então, muitas vezes, a ficha ainda nem caiu. Ficha caiu é uma expressão bem antiga, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, assim, ó, a pessoa nem percebeu ainda o golpe e aquela pessoa já sumiu. E daí ela pensa, nossa, mas o que aconteceu com essa pessoa? Sumiu e quando ela vai ver, as contas dela estão zeradas, por exemplo, ou existe um grande rombo na empresa. Bom, vamos continuar falando dos psicopatas. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi continuar essa conversa sobre comportamentos que são compatíveis com a dos psicopatas dentro e fora das nossas organizações na semana que vem. Então, se inscreve no canal da Síncrone, né, gente? Compartilha o vídeo, curte o vídeo, comenta o vídeo e não se esquece de ativar as notificações, porque daí você é avisado pelo YouTube quando a gente tem vídeos novos aqui. O que acontece todas as semanas, e a gente ainda vai gravar outros vídeos, inclusive sobre psicopatia. Então não perde. Até semana que vem. Muito obrigada. Até a próxima.